Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Impecast, o podcast da imersão Ímpetus, o podcast que vai atuar em diversos assuntos. E hoje, Matheus Monteiro, meu amigo, está aqui novamente comigo. Esse assunto que a gente escolheu hoje... Esse assunto vai doer, viu? Esse assunto vai doer. A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu falei, Matheus, eu não sei se esse conteúdo desse podcast, se vai ser uma entrega de conteúdo, um podcast, ou se vai ser sessão de terapia. Pra mim vai ser terapia. Eu ainda estou em dúvida sobre qual dos três vai ser. Então, para você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, presta bastante atenção que esse aqui é para trazer algumas reflexões. Do que a gente vai falar hoje aí, Matheus? Relacionamento. Relacionamentos conjugais, interpessoais. Algo complexo, né, pro ser humano? Complexo, né? Você acha, Matheus? Eu acho complexo. Eu acho que esse assunto, né? Olha, tá dando até um... Já dá aquela assim, ó, galera, deixa eu ensinar uma coisa pra vocês, ó. Linguagem corporal. Prestem atenção no Matheus ao longo do episódio aí, que vocês vão... Cara, por que você acha complexo? Vai, Matheus, vamos... Então, vou começar aqui, ó. Por que você acha que relacionamento é complexo, cara? Cara, relacionamento é complexo porque é algo que você tem que entender o outro, não só você. Então, a gente tem o nós, né? O como eu acho que eu mereço ser tratado e como eu mereço ser recebido. E também temos o outro que também tem as percepções, vivências dele ali. E aí você precisa se fundir com aquele ali para dar algo bom, algo sólido. Coisa que eu não consegui, mas estamos aí. Ô, galera, já aqui, né, o Matheus dando um spoilerzinho, o Matheus recentemente passou aí por uma situação de um fim de um relacionamento, né, Matheus? Então, é um período de muita reflexão, né? De muita reflexão, do que a gente acerta, do que a gente erra também, né? Mas é um processo da vida. Processo da vida. Cara, relacionamento, na minha percepção, você falou assim, ó, é erro e acerto. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas idealizam um príncipe encantado, a princesa encantada, um conto de fadas, e, salvo raras exceções, não é a realidade dentro de um relacionamento. Entende? Primeiro, porque as pessoas não estão preparadas para viver relacionamento. Essa é a minha percepção. Eu acho que boa parte das pessoas que hoje estão num relacionamento conjugal, elas não estão prontas para estar vivendo um relacionamento conjugal. Caio, por que você está falando isso? Porque para eu entrar num relacionamento adulto, maduro e saudável, eu preciso estar emocionalmente bem. Eu preciso estar emocionalmente adulto, maduro e saudável. Quando eu falo em adulto, maduro e saudável, por quê? Dentro de algumas linhas da psicologia, existe uma linha chamada análise transacional. Né? E o que acontece? Os nossos relacionamentos são transações. Então, eu tenho um relacionamento de amizade com você, por quê? Porque existe um ganho meu para com essa relação com o Matheus e existe um ganho do Matheus para essa relação com o Caio, que é uma relação profissional e hoje excede o profissional também. Isso as pessoas falam assim, pô, Caio, mas isso é totalmente antirromântico. Sim, mas se você parar para analisar, relações interpessoais são trocas. Ou seja, por que eu estou num relacionamento com essa pessoa? Porque eu a amo. Claro, eu posso amar, eu posso ter um sentimento, mas eu tenho esse sentimento de amor porque existe um ganho com aquela pessoa e ela tem um ganho comigo. Por que muito relacionamento se rompe no meio do caminho? É quando a minha perda ela passa a ser maior do que esse ganho. Quando eu estar com você, eu perco mais do que eu estar sem você. Aí é onde normalmente existe a ruptura dentro das relações. Faz sentido para você? Faz total sentido. E falando agora, você falou de príncipes e princesas encantados, né? E todo começo de relacionamento é assim, né? Pelo menos os relacionamentos que eu tive, não foram muitos na minha vida, mas os que eu tive, o começo é tudo muito lindo, muito maravilhoso. E aí chega um momento que você começa a perceber que o conto de fadas não existe de fato. E começa a ter um desgaste. O que você acha, Caio, que mais desgasta os relacionamentos aí? Pra mim, o que acaba com o relacionamento é falta de respeito e falta de admiração. Cara, esses são dois pontos que, assim, eu vejo relacionamentos, assim, derretendo quando acaba o respeito e quando acaba a admiração. Porque, assim, ó, se eu não tenho mais respeito por essa outra pessoa,
cara, eu vou vacilar, eu vou ignorar, eu vou trair, eu vou fazer uma série de coisas que eu não faria. Você não faz algo ruim para uma pessoa que você respeita, para uma pessoa que você honra, entendeu? E aí, quando acaba o respeito dentro do relacionamento, é onde começa a descambar o negócio. E a admiração, para mim, tem a mesma proporção. Porque, assim, se eu admiro uma pessoa, eu quero o bem dela. Se eu admiro uma pessoa, eu não vou fazer algo ruim para ela também. Percebe? Você pega as pessoas, você provavelmente que está nos assistindo, nos ouvindo aí, você admira alguma pessoa, você tem admiração, talvez seus pais, talvez o companheiro, a companheira, talvez um líder, um gestor, que seja uma pessoa que você goste muito. Você não vai ficar sacaneando essa pessoa que você admira. Você vai evitar pisar na bola com essa pessoa que você admira, entendeu? E no relacionamento é igual. Só que aí você pega muito casal que perde essas duas coisas. Ou uma das duas fica balanceado, né? Desbalanceado, aliás. E quando perde as duas, aí, na minha percepção, já era, cara. Não é que já era. Vai exigir um trabalho, um esforço, uma dedicação muito grande do casal para poder reconquistar aquilo. Percebe? Eu falo isso por experiência, porque quando eu busquei o desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, gestão emocional, eu fui buscar isso porque eu estava na beira de um divórcio com a Débora. Eu e a Débora, a gente estava no nosso casamento, assim, cara, num nível muito ruim já, nível de começar a buscar advogado, pelo menos pensando nisso para poder já ir para uma separação. E naquela época, eu não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje e ela também não tem o nível de consciência que ela tem hoje também. Então, ambos eram muito imaturos. Ao mesmo tempo que nós nos amávamos muito, nós tínhamos um convívio que era muito difícil. Percebe? A gente se amava, mas não conseguia. Até a gente estava conversando aqui nos bastidores. Que é, né, uma coisa que o Matheus falou. Caio, amor ou compatibilidade? O que você acha que é mais importante? O que você acha, Matheus? Compatibilidade. O Matheus, na hora que eu falei isso aí, Matheus, amor ou compatibilidade? O Matheus, na hora, compatibilidade. Porque o que acontece, cara? Você pega pessoas muito diferentes se relacionando. Sim. Percebe? Pessoas com dores diferentes se relacionando. Pessoas com... Quando eu falei, entrei no assunto ali da questão do adulto, o que acontece? Todos nós, existe uma parte dentro da nossa mente, não é literal a coisa, mas uma parte da nossa mente, ela é ligada à nossa infância, que são as nossas memórias, nossas percepções, nossos aprendizados ao longo da vida. Então, a gente fala metaforicamente que todo mundo tem uma criança interior, certo? Inclusive, dentro do ímpetus, por exemplo, a gente trabalha um exercício que é específico para a reconstrução dessa criança interior. E o que acontece? Se a tua criança interior ela tá detonada, isso vai reverberar nos comportamentos que o adulto tem hoje dentro de um relacionamento. E aí eu te falo, quais foram as suas percepções na infância sobre relacionamento? Você cresceu num ambiente onde, dentro da tua casa, os seus pais, existia amor, carinho, paixão, respeito, cumplicidade, parceria? Ou você viu briga, discussão, adultério, pancadaria? E tudo isso fica gravado a níveis inconscientes, percebe? E nós somos essa soma dessas memórias, dessas percepções e principalmente dessas interpretações. Às vezes as pessoas falam, Caio, mas eu tive uma infância legal, eu tive uma infância bacana. Talvez na sua percepção hoje como adulto, e aí comparando com outras pessoas, você analise e fala que teve uma infância legal. Mas, às vezes, aquela criança que você foi com 5, 4, 10 anos de idade, ela se sentiu sozinha. Ela se sentiu deixada de lado. Ela sentiu que ela não teve amor suficiente. E tudo isso vai impactar no relacionamento conjugal depois. Percebe? Então, eu brinco que antes das pessoas começarem um relacionamento, tinha que ser feito um checklist de compatibilidade. Entrevista de emprego. Vem cá, olha aqui, não, ok, isso você atende, né? Mas olha só, vamos lá, deixa eu reformular isso daqui, né? Que senão já vai ter hater aí tacando pau, tacando cacete. E assim, galera, entenda uma coisa. Ninguém vai ser igual. Você não vai ser igual raramente você encontra casais que são 100% compatíveis. E aí entra o lance que relacionamento é um processo de adaptação também. Mas a grande questão é você elevar o teu nível de consciência e de percepção. Poxa, se eu caio, eu percebo que eu tenho questões emocionais a serem resolvidas e eu busco resolver essas questões, eu estou dando um passo em direção a esse relacionamento melhorar. Agora, se eu nem tenho esse nível de consciência, que era o meu caso, por exemplo,
Então, eu não tinha um nível de consciência que eu precisava melhorar no meu casamento. Eu achava que eu estava certo. Eu discutia com a Débora e eu era aquele cara que sempre queria ter razão. Percebe? Era um cara egoísta, egocêntrico, um cara que olhava só para o meu umbigo dentro do relacionamento. E ninguém consegue conviver com uma pessoa assim. E a Débora, por exemplo, o que rolava muito dela? Que era uma demanda que ela tinha e ela trabalhou nisso dentro dela. A Débora, por exemplo, ela era aquela pessoa que competia na relação. Entende? Então é assim, ó, é o bater de frente. Percebe? Aquela pessoa que, não, a última palavra eu tenho que dar a última palavra, não, eu tenho que falar, mesmo estando errado. E aí, o que você acha que acontecia? Cara, era 2 carretas batendo de frente. Choque. Entendeu? Então, compatibilidade e humildade, né? Que aí vem um outro ponto também, porque não basta eu ser compatível, eu tenho que ter humildade para reconhecer onde que eu tô falhando, onde que eu tô pisando na bola, onde que eu posso melhorar. E buscar ajuda para isso, né, Matheus? Uhum. Que é justamente o que a gente faz com a galera na palestra. Né? Então, assim, dentro da nossa palestra, a gente trabalha ali os casais, e não só casais, né, mas todas as pessoas que vão lá para assistir a palestra. A ideia ali é ajudar a pessoa a elevar o nível de consciência dela, ela olhar, fazer uma reflexão sobre si mesma, sobre as atitudes, os comportamentos que ela está tendo, para que, a partir daquele novo nível de consciência, ela consiga tomar decisões mais assertivas. Ela consiga, pedir desculpa se ela tiver que pedir desculpa, para que ela consiga identificar se uma pessoa que está entrando na vida dela é uma pessoa boa ou não é uma pessoa legal. A gente fala muito sobre a comunicação na palestra, né? Então, assim, linguagem corporal, cara, é muito forte isso. Às vezes a pessoa, nas atitudes que ela tem inicialmente, na linguagem corporal dela, você já consegue perceber alguns sinais. Só que a pessoa que está emocionalmente vulnerável, ela não percebe. Você falou alguns pontos aí que até me faz recordar de algumas coisas, né? Porque, tipo, no meu último relacionamento, né? Um exemplo. Eu tinha plena certeza que éramos muito diferentes. Muito diferentes, de mundos diferentes, com gostos diferentes, com comportamentos diferentes. E no começo, quando você tá ali na paixão e emocionalmente envolvido, você passa por cima de qualquer diferença. Então, coisas que não faziam parte até dos meus valores pessoais, você fala, não, vamos lá. Você releva. Você releva. Você releva com mais facilidade, né? Você acaba assim, você consegue ceder mais, você releva mais. Só que isso, a curto prazo, ok. A longo prazo, isso vai ficando desgastante. Né? Você pega muito casamento, muito relacionamento acabando, porque é uma pessoa que só enfia a goela abaixo da outra e a outra vai cedendo, 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 cedendo. Você percebe que os extremos são ruins. Uhum. Num relacionamento, extremos são ruins. Se você cede muito, você é feito de trouxa pela outra pessoa. Se você é aquela pessoa totalmente inflexível, você fica intragável. Ninguém quer relacionar com uma pessoa que é completamente inflexível. Então você percebe que tem que ter um equilíbrio. Agora, para que exista esse equilíbrio, tem que estar o quê? Emocionalmente bem. E aí, como que eu vou entrar num relacionamento se eu nem tenho consciência dessas questões emocionais que eu preciso lidar? Então você vê que o buraco é muito mais embaixo, cara. Total. E aí eu fico pensando, Caio, nesse cenário onde tem uma pessoa, por exemplo, do casal, que já tem um pouquinho mais de nível de consciência, ou tá entendendo ali que precisa melhorar de certa forma, o casamento, ou o relacionamento, ou se melhorar. E a outra pessoa não tanto. É possível o resgate desse relacionamento de alguma forma? Cara, é possível, mas é difícil. É possível, mas é muito difícil. Porque assim, ó, 2 pessoas que não querem brigar, se um não quer brigar, o outro vai brigar? Dificilmente. Se um quer resgatar e o outro não tá disposto, vai resgatar? Faz total sentido. Pra você faz total sentido isso, né? Porque assim, chega uma hora que você tá remando. Cara, você vai ficar cansado, velho. Chega uma hora que desgasta. E assim, galera, olha só, hein? Eu vou aqui de novo ver, né? Eu sou um defensor de casamento. Quem me conhece, quem já foi nas minhas palestras, quem já foi em imersão comigo, já foi meu aluno de qualquer coisa, ou me acompanha mais tempo dentro do Instagram. Eu sou um cara que eu sou um baita defensor de relacionamento. Eu sou um defensor do até que a morte nos separe e não estou sugerindo que você mate ninguém. Mas é assim, só que isso tem um limite, cara.
Eu acho que isso tem um ponto. Você deve amar, mas você nunca deve se sacrificar. Você deve amar outra pessoa, você deve respeitar, você deve honrar essa outra pessoa. Mas nunca você deve se anular por qualquer pessoa na vida. Ninguém, cara. Ninguém. Seja marido, esposa, namorada, pai, mãe, filho, chefes. Ninguém. Você é um ser humano único. Se você não se amar, como é que você vai amar a outra pessoa? Como é que eu vou dar algo para uma pessoa que eu não tenho por mim mesmo? Como é que eu vou valorizar você se eu não me valorizo? Como é que eu vou te respeitar se eu não me respeito? Percebe? É daí que você vê tanta dependência emocional, tanto relacionamento abusivo, tóxico. São pessoas que o nível de autoestima dela, o nível de amor próprio dela é tão baixo que ela coloca sempre as outras pessoas à frente dela. Aí sabe o que ela faz? Ela se sacrifica, sofre, se incomoda. Vai ficando pesado, vai ficando desgastante isso. Percebe? Então é assim, o relacionamento, antes de você amar uma outra pessoa, cara, você tem que se amar. E para eu me amar, eu preciso trabalhar o quê? Nas minhas dores inconscientes, nas minhas demandas emocionais. Você percebe? Então, por exemplo, é o que eu falo, na palestra, a gente ajuda a pessoa que ainda não tem essa percepção ou não tem esse nível de consciência, é um primeiro passo para que ela comece a olhar para isso, para depois, num segundo momento, se ela entender e se ela quiser, ela tomar uma decisão de ir participar de uma imersão, ou de fazer terapia, ou de coisa do tipo, saca? Mas a ideia da palestra é justamente essa, é a gente ajudar as pessoas a melhorar o nível de consciência, a ela ter uma percepção maior sobre si mesma, para que ela consiga tomar algumas decisões que ela precisa tomar. E isso é muito legal. Quando o casal principalmente vai junto, assim, é muito legal o feedback que eu recebo da galera, né? Você sabe que na imersão, uma coisa que eu escuto muito, assim, no final, é alguém chegando e falando assim, eu vim arrastado pra cá. Que assim, normalmente o marido ou a esposa que foi arrastado. Cara, eu tenho um aluno meu que ele foi meu mentorado também, e eu lembro da palestra que ele participou, muito engraçado, algumas pessoas ficam marcadas, né? Cara, ele sentou na primeira cadeira da primeira fileira. E era assim, era nítido que ele tava ali amarrado. A esposa tinha arrastado ele pra palestra, entendeu? E aí ele participou ali da palestra. Cara, ali na palestra, durante a palestra, você vê que ele foi se abrindo, sabe? Se permitindo. Por quê? O nível de consciência dele era baixo. O nível de percepção dele era baixo. Aí, você vai culpar a pessoa? Cara, a criação que ele teve. Depois, como eu falei, ele foi meu aluno, foi meu mentorado, e eu pude conhecê-lo, a história dele mais profundamente. Mas ele era aquela pessoa não é porque ele queria ser, é porque o ambiente, as condições, a vida que ele viveu fizeram com que ele se tornasse aquela pessoa. Caio, isso significa que eu tenho que aceitar as pessoas como elas são? Não necessariamente. Eu não posso ficar criando expectativas infundadas sobre as pessoas. De onde nasce a frustração, Matheus? Expectativa. Quer se frustrar? Cria expectativas. Pô, Caio, mas então não deve ter expectativa no relacionamento? Você vai ter expectativa no relacionamento. Pô, Caio, então eu vou me frustrar? Vai! Essa é a real, velho. Você vai se frustrar dentro do relacionamento, mas como é que eu me frustro menos? Como é que eu melhoro isso daqui? Uma coisa que eu e a Débora, a gente implementou dentro do nosso relacionamento, cara, alinhamento constante de expectativa. Casal precisa fazer alinhamento de expectativa. Isso evita muito divórcio. Muito divórcio poderia ser evitado se o casal tivesse uma conversa franca, sincera e de alinhamento de expectativa. Olha, a minha expectativa com esse relacionamento é essa, é essa, é essa, é essa. Mas sem agressão, sem apontar o dedo, sem ficar cobrando. É na hora certa também. Você não vai querer fazer alinhamento de expectativa na hora que a outra pessoa tá pé da vida, que aconteceu algum problema ali, ela tá brava, saca? Não é nesse momento. Tem que ter o time para você fazer isso também. E eu e a Débora, por exemplo, cara, a gente constantemente tá alinhando as expectativas. Pô, eu acho que isso daqui não tá legal. Eu acho que aqui você tá pisando na bola. Eu acho que isso daqui poderia melhorar. O que você tá disposta a fazer e o que eu estou disposto a ceder. E isso é um relacionamento maduro. Eu te pergunto, quantos % dos casais você acha que tem isso?
Nossa. Caio, seu casamento é perfeito? Não, nem a pau, velho. Tem defeito pra caramba. Caio, você briga com a Débora? A gente briga, lógico que a gente briga. Não brigas extremas, discussões, desentendimentos. Lógico que a gente tem desentendimento. Cara, porque isso é natural. Ela teve uma criação, eu tive uma criação. Ela teve uma formação como pessoa, eu tive uma outra formação como pessoa. Só que o que a gente faz quando isso acontece? Conversa. Com maturidade. Antigamente não. Virava a cara, ficava de biquinho. A pior coisa que tem é adulto infantilizado. Você vê um monte de adulto infantilizado, que faz biquinho, que faz caretinha, que dorme em quarto separado, aí eu não vou falar com você. Meu, se você tá fazendo o seu relacionamento, você é uma criança. Criança faz birrinha, criança faz biquinho, criança que fica de mal do amiguinho. Adulto senta e conversa, adulto chega, engole o ego e fala assim, ó, meu, vem cá. Adulto pede desculpa, cara. Adulto chega e fala, meu, pisei na bola com você, me perdoa. Fui grosso com você, fui ríspido com você, não deveria ter te falado aquilo. Me perdoa. Não tem problema nenhum você fazer isso dentro do teu relacionamento. Pelo contrário, ao invés de mostrar fraqueza, você está mostrando força. Porque tem que ter muita humildade, muito autocontrole e gestão emocional para você poder fazer esse tipo de coisa. O que, infelizmente, a maioria dos casais não tem. Você sabe que você vai falando e eu vou me perdendo aqui, né? Tá vindo assim, pô, cara, acho que eu devia ter feito isso, né? Acontece, né? Nas melhores famílias. Faz parte. Acho que a gente devia ter gravado esse podcast aqui alguns meses antes. Esse episódio. E aí, você foi falando sobre compatibilidade, sobre o amor e sobre nível de consciência. Aí eu queria saber. Eu fiquei pensando sobre isso e até me vendo no meu relacionamento mesmo. Se tiver, então, amor, não tiver compatibilidade, mas se tiver inteligência emocional ou nível de consciência, é possível esse relacionamento dar certo? Mesmo não tendo compatibilidade. Mesmo não tendo compatibilidade. Que nível de não compatibilidade estamos falando? O 880 não dá, né? 880 não dá, entende? Vamos lá. Uma coisa que é muito importante, ó, valores. Valores de vida. Então, por exemplo, honestidade é um valor. Fidelidade é um valor. Se eu tenho o valor fidelidade e você não tem o valor fidelidade, essa relação não vai dar certo. Porque isso é um valor base, principalmente. Valores, para quem não sabe, tá? São as nossas crenças mais profundas. São as crenças que regem, basicamente, nossas ações e os nossos comportamentos. Então, se, por exemplo, você tem um valor honestidade, você casar com uma pessoa que não tem esse valor honestidade, vai dar certo? Provavelmente não. Se você tem o valor fidelidade muito elevado, essa outra pessoa não tem o valor fidelidade, vai dar certo? Provavelmente não. Então, é um nível de incompatibilidade muito extremo, percebe? Agora, vamos lá, vamos pensar aqui em um nível de incompatibilidade menor. Por exemplo, eu gosto da minha casa mais organizada. E eu vou lá e caso com uma pessoa que, putz, ela não dá tanta importância para isso. Isso é uma falta de compatibilidade, sim? Uhum. Só que isso é contornável. Quando existe um alinhamento entre o casal, e aí são estabelecidas algumas regras entre ambos, de uma boa convivência, e ambos estão dispostos a isso, então é aquele negócio, aquela negociação. Pô, eu estou disposto a ceder até tal parte. Você está disposto a melhorar isso? Beleza, legal, vai dar certo. Eu estou disposto a ceder tal parte. Não, mas eu não estou disposto a ceder. É o ego. Aí é a criança. Aí é a criança que grita. A criança que faz o biquinho, aí a criança que mimada, que você pega um monte de adulto mimado, entendeu? Que ela não consegue aceitar, não. Que ela é só as vontades dela. O que, cara, se você souber o tanto de mensagem que eu recebo de mulherada, aliás, acho que depois desse episódio aqui, eu devo receber muitas mensagens. Aqui, ó, meu Instagram, manda mensagem lá, manda lá. O que eu juro que eu tento responder todo mundo. O que eu não conseguir responder, você vai na minha palestra, ó. Se eu não conseguir te responder, vai na palestra, vai assistir minha palestra, vai lá melhorar teu nível de consciência, leva o marido ou a esposa na palestra também, que vai valer a pena. Mas assim, ó, o que eu vejo muito dentro dos relacionamentos, cara, são os casais que assim, ó, eles não têm essa compatibilidade ajustada, eles têm o ego que está inflado, eles têm uma série de coisas que estão desalinhadas, percebe?
E isso, aonde que tá o erro desse negócio? O erro não tá no agora só. O erro tá no início. O erro tá em, muitas vezes, eu não ter tido algumas percepções que hoje são claras. E aí cai um pouco naquele negócio da paixão. A paixão cega, tá? Existem pesquisas que mostram que quando você está apaixonado, o seu córtex pré-frontal, que é essa parte da racionalidade, ele deixa de captar algumas coisas que, com o passar do tempo, ele vai pegando. Por isso que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Pô, coisa que antes não me incomodava, começou a me incomodar. Antes, coisa que eu relevava, pô, foi ficando mais pesado, mais cansativo. E realmente é o que acontece. Então, às vezes você tem um comportamento negativo, um comportamento ruim no início do relacionamento, só que a outra pessoa ela olha para aquilo, ai, que bonitinho, olha só. Ó, quer ver, mulheres? Presta atenção, ó. Ai, que bonitinho, ó, ele trata mal a mãe. Você é a próxima, fia. Você é a próxima. Presta atenção o jeito que o teu namorado, o teu pretendente, teu ficante, sei lá, teu crush, não sei qual que é o nome que tá sendo dado para teu esquema. Tem uma amiga minha que no início o noivo, agora o noivo, eles vão casar, né? Mas no início ele era o coiso dela. O coiso. Era algo meio indefinido. Você quer ver como o cara vai te tratar no futuro? Olha como é que ele trata a mãe, se você já conheceu. Olha como é que ele trata as outras pessoas, porque se ele trata as outras pessoas mal, você é a próxima. E homens, a mesma coisa, ok? Isso daí, tem gente que acha que relacionamento tóxico é só, né, as mulheres que sofrem relacionamentos de homens tóxicos. Não, o contrário também acontece. Homem, presta atenção. Olha como é que a tua pretendente, tua coisa aí, como que ela te trata, cara. Porque se no começo que ela tá apaixonada por você, ela já tá te tratando mal, imagina depois de 2 anos. Qual que é a probabilidade disso melhorar? Tem exceções? Tem. Mas na regra, cara, na maioria das vezes é dali para pior. Percebe? Então, comunicação dentro do casamento, dentro do relacionamento é fundamental. Isso é uma outra coisa que a gente pega ali dentro da palestra. A gente fala muito sobre comunicação. Como é que no início do relacionamento, como que é? É beijinho, carinho, mão dada, namorinho pra lá e pra cá. Por que com o passar do tempo, muitos casais passam por quê? Briga, discussão, crítica, reclamação. Vai mudando a comunicação. Não é da noite pro dia. As pessoas às vezes me perguntam assim, Caio, eu sei lá, um dia eu deixei de amar. Não foi um dia que você deixou de amar, meu. Foi um processo. Assim como você não se apaixona da noite pro dia, é um processo até você se apaixonar. Desapaixonar também é a mesma coisa. São as pequenas atitudes e comportamentos do dia a dia ali que vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando, desgastando. Chega uma hora, pum, cai aquela gotinha, transborda. Aí é onde a pessoa vai lá e ela faz caca. Muitas vezes ela trai. E às vezes, cara, isso aqui é uma coisa que eu já atendi muitas pessoas no consultório com isso, né? A pessoa que ela trai e aquilo dói muito nela. Porque foi contra os valores de vida dela. A pessoa tem o valor fidelidade. Mas por uma série de coisas e não estou dizendo que justifica, tá? Aí cada um tem os seus valores, né? Hoje, para mim, dentro de um relacionamento, eu escolhi viver uma relação monogâmica com a minha esposa, ok? Tem pessoas que não e tá tudo ok se estiver alinhado entre o casal, né? Se um escolheu uma relação poligâmica e o outro não, aí ferrou, aí tem um problema. Mas o que várias pessoas que eu já atendi muitas vezes era o quê? A pessoa que ela traía e ela se machucava com aquilo. Porque aí você fala, pô, Caio, mas se aquilo vai contra os valores dela, por que ela traiu? Cara, tem uma série de coisas por trás. Então, às vezes a pessoa, ela se sente abandonada, ela se sente vazia no relacionamento, ela sente uma série de coisas. E, de novo, não estou defendendo adultério, pelo amor de Deus, tá? Mas olhando, analisando como quem estuda comportamento humano e cérebro humano, eu consigo compreender que a pessoa dificilmente teria feito diferente daquilo, saca? Uma vez uma mulher me procurou para fazer terapia e ela tinha saído de um relacionamento, tinha terminado e justamente por traição. Ela tinha traído o marido, né? E ela falou, Caio, eu perdi uma pessoa que eu amava muito. Ela falou, eu perdi uma pessoa que eu amava, que era uma pessoa extremamente importante na minha vida, porque eu traía ele, eu não conseguia. Quando eu percebi, eu já estava fazendo, eu não queria.
Mas quando eu via, já estava fazendo. E aí tem muita gente, né? E aí, entre o julgamento, tem muitas pessoas que julgam, né? Ah, julga, é sem vergonha, é não sei o quê. Aí, beleza, a gente fez ali todo o processo terapêutico e tal, vamos lá, acessamos memórias, buscamos, né, que tava. E o que rolava ali? Era um processo de autossabotagem com abandono. Ela tinha sido abandonada pelo pai na infância. Ou seja, os homens me abandonam. O que eu vou fazer primeiro? Deixa eu fazer alguma caca e eu afastar a pessoa de mim antes que ela me sacaneie. Nossa, forte, hein? E aí, como é que eu julgo essa pessoa? Como é que eu vou julgar ela e falar assim, pô, essa pessoa é filha da mãe? Saca? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu já fui um cara muito julgador. Depois que, pô, me tornei terapeuta, fui estudar comportamento humano, neurociência, cara, eu julgo, óbvio que julgo, porque é ser humano. O ser humano vai julgar, tá, gente? Isso daí é mecanismo de sobrevivência. Mas, hoje eu julgo muito menos. Hoje, quando eu vejo uma situação, eu tento olhar para aquilo, cara, mas o que levou essa pessoa a fazer isso? O que levou essa pessoa a ter essa atitude ou esse comportamento, mesmo sabendo que aquilo era errado? Eu preciso concordar com o que a pessoa fez? Não. Mas eu tenho compaixão e empatia pelas pessoas. Não preciso concordar se você foi infiel no teu relacionamento. Não preciso concordar se você, como meu amigo, me sacaneou. Eu não tenho que concordar com isso. Mas eu entendo que você só deu o que você tinha para dar. Cada um só dá aquilo que tem. Se você der desonestidade, é o que tem dentro de você. Se você der amor, carinho, paixão, parceria, amizade, é o que você tem dentro de você. Entende? E as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem ter essa compreensão e essa percepção. Aí ela projeta uma expectativa que você não vai conseguir atingir. Por isso que tem frustração no relacionamento. Nossa. Tá dando uma... Tá dando umas memórias aqui, mas eu tava pensando sobre o que você tava falando agora, e o valor fidelidade para mim sempre foi muito forte. É muito forte em mim. E eu sou uma pessoa muito julgadora. Então, quando você tava falando agora da situação da tua paciente e tal, eu fiquei pensando, mas é possível resgatar um casamento após uma traição dessa? Porque eu me coloco no lugar e eu nunca passei por isso, mas eu sei como eu reagiria nesse momento. Não que você saiba. Pô, Caio. Esse vai pro corte, ó, corta, meu editor. Mas aí é só quem descobre. Ai, cara. Mas ó, botando minhoca na cabeça dos outros aqui, ó. Mas vamos lá. Eu perdi até a linha do raciocínio agora aqui, ó. Fui soltar uma piada no meio da pergunta. Mas é assim, cara. Você sabe que eu já refleti muito sobre esse assunto, né? Caio, você perdoaria uma traição? Eu acho que depende do contexto da traição. Porque, assim, entendendo do que eu entendo hoje de comportamento humano, de dores, de demandas emocionais, dependendo do contexto que aquilo aconteceu, eu acredito que eu perdoaria. Agora, qualquer tipo de traição? Não. Porque eu acredito que existem situações onde é um negócio muito doloroso e para você recuperar a confiança na outra pessoa é muito difícil, porque o meu valor fidelidade também é muito elevado, assim como o da Débora, percebe? E isso é uma coisa que a gente, graças a Deus, dentro do nosso relacionamento, a gente sempre teve um papo muito aberto, muito franco sobre isso, mas porque nesse ponto a gente tem muita conexão, muita conversão no sentido de pensar da mesma forma, saca? Então, assim, respondendo a pergunta, Caio, você acha que dá para perdoar a traição? Eu acho que dá, dependendo do contexto. Agora, se for para perdoar, perdoa de verdade. Porque tem muitas pessoas que, assim, ó, ela passa pelo problema da traição, ela fica com aquilo ruminando dentro dela, aquele negócio ruim, mal, e o que acontece? Ela não se liberta. Ela fica jogando na cara da outra pessoa, ela fica cobrando, ela fica neurótica de ciúmes, ou ele fica neurótico de ciúmes. E aí, cara, esquece. Aí o negócio não funciona, porque quebrou o ciclo de confiança, entendeu? Agora, se você vai perdoar essa pessoa, perdoe de coração. Perdoe verdadeiramente. Perdoe entendendo que é um ser humano falho, que vacilou, que pisou na bola ali naquele momento por um
sei lá qual o contexto que foi essa traição, entendeu? E aí perdoa de verdade. Perdoa, pô, vamos botar uma pedra nisso daqui e vamos resolver. Pô, Caio, mas eu não consigo. Vai fazer terapia. Se você quer. Se você quer realmente resgatar esse relacionamento, entendeu? Ah, não quero resgatar o relacionamento. Beleza, ok, feriu seus valores, aí cada um segue a tua vida, percebe? Mas isso é um baita de um assunto tabu. Agora, tem o caso também que a pessoa ela vive uma dependência emocional e ela aceita a traição. Por quê? A outra pessoa faz o que quer, faz ela assim, trata mal, ou trai na cara dura, e a pessoa ela não consegue enxergar. Ou assim, ela até enxerga, mas uma parte dela não quer enxergar. Uma parte dela se finge de cego, entendeu? Por que, Caio, que isso acontece? Pergunta pra mim, ó. Por que isso acontece, Então, cara? eu ia te perguntar isso, eu tô segurando pra não perguntar aqui, mas por que essas pessoas se mantêm num relacionamento? Mesmo a pessoa que tá dependendo do marido que trai ou do que bate, e até, né, os mais extremos, assim, por que essa pessoa se mantém no relacionamento? Dependência emocional é um problema muito sério de autoestima. A dependência emocional é a pessoa que ela não consegue se ver independente da outra pessoa. Por quê? A autoestima dela é muito baixa. Ela não consegue se ver como suficiente para si mesma. Isso tem vários fatores que podem gerar esse problema. Por exemplo, no ímpetus a gente trabalha. Então, a gente vai trabalhar ali na autoestima da pessoa, a gente vai trabalhar para ela reconstruir e reenxergar essa nova identidade dela. Percebe? Por isso que a gente vê tanta gente saindo fortalecida e transformada de lá, certo? Mas assim, ó, pegando isso que você está falando, por que tem pessoas que vivem dependência emocional? Porque a dor de ficar sozinho é maior do que a dor que eu aceito passar com você. Esse é o principal padrão que eu enxergo nas pessoas que eu atendi com dependência emocional. Eu já atendi, sei lá, quantas dezenas de pessoas que me procuraram por dependência emocional. E assim, é um padrão um script muito comum entre essas pessoas. É melhor eu estar com você, mesmo você me traindo, mesmo você me magoando, mesmo você me agredindo, do que eu estar sozinho ou me sentir sozinho, ou ter a percepção que eu estou sozinho. Caio, mas isso é consciente? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes são a níveis inconscientes. Então, processos emocionais que vêm ali desde a infância, reverberando e que vai impactar lá na frente. A gente está falando aqui do relacionamento conjugal, mas existe dependência emocional também com família. Tem filhos que são emocionalmente dependentes dos pais. Tem pais que são emocionalmente dependentes dos filhos. Então, lembra que eu falei aquele lance da troca, do ganho? Você pega, por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu recebo muita mensagem de mulheres, e é assim, Caio, meu marido é o filhinho da mamãe. Meu marido não amadureceu, meu marido não cresceu. Meu marido parece que eu sou mãe dele. Isso aqui eu escuto direto, cara. Mulheres me perguntando, o que fazer com um marido que é filho da esposa, ao invés de marido realmente? Tratar a demanda emocional que ele tem, se ele quiser, lógico, percebe? Porque assim, o cara, para ele ser o filhinho da mamãe, é porque existe uma dependência emocional dele com a mãe. Ele não conseguiu cortar aquele vínculo. E a mãe, muitas vezes, alimenta aquele negócio, porque ela tem um ganho. Muitas vezes ela também tem medo de ficar sozinha. Ela tem medo. Você sabe qual que é o maior, o maior, ou um dos maiores medos dos idosos? Você sabe qual que é? Não. Medo da solidão. O maior medo que eu vejo nas crianças, quando eu faço os processos, o maior medo das crianças é medo de ficar sozinho. O maior medo dos idosos também é ficar sozinho. Que isso, cara? Porque o idoso sozinho ele é vulnerável. A criança sozinha é o quê também? Vulnerável. Então você percebe que nessa primeira fase da vida e nessa última fase da vida, normalmente são medos muito similares. Esse é um dos maiores medos da humanidade, viu, Matheus? Medo da solidão. As pessoas têm medo de não serem aceitas, têm medo da solidão, medo do julgamento. Esses são 3 grandes medos que eu vejo nas pessoas. E isso faz com que elas aceitem relacionamentos tóxicos, faz com que elas se prendam em relações que não são emocionalmente saudáveis. E aí, normalmente, ela sofre com aquilo. Só que como ela não busca ajuda, ela não consegue se libertar. Ela fica muitas vezes naquilo, eu vou resolver sozinho, eu vou conseguir, eu vou mudar. Só que ela não consegue mudar. Ou se não, ela fica evitando.
Ah, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu busco, depois não sei o quê. Só que o depois nunca chega. Passa 5 anos da vida dela, ela continua igual. Passa 10 anos da vida dela, ela continua igual. Ela fala assim, né? Nunca mais eu vou aceitar uma pessoa dessa na minha vida. Dá 6 meses, o que acontece? Igualzinho. Tem um Ctrl+V ali da pessoa do relacionamento anterior. Né? Você que está nos assistindo aí, talvez você já passou por isso ou conhece alguém que passou por isso. A pessoa, ela pega e fala assim, ó, nunca mais eu vou aceitar uma pessoa desse jeito na minha vida. Nunca mais ninguém vai me tratar dessa forma. Passa 6 meses, o que acontece? Tem uma outra pessoa igualzinha e ela não percebe. Por quê? É uma demanda emocional existente dentro dela. Eu sempre vou buscar aquilo que é conhecido. O meu cérebro, ele tem uma tendência a buscar aquilo que já é conhecido, mesmo que aquilo seja ruim. Por que tem pessoas que elas ficam presas em vícios? Que elas ficam presas, muitas vezes, em comportamentos. Quando eu falo em vício, não só vício de drogas ou coisa do tipo. Falo de vícios comportamentais mesmo. Ela sabe que ela não pode ficar procrastinando, mas quando ela vê, ela já está procrastinando. Por quê? É uma demanda emocional existente ali, dentro dela. E em relacionamento é algo não igual, mas similar também. Mas aí você falou da dependência emocional, e aí eu tentei me colocar, não que eu tenha passado por isso, mas eu tentei me colocar nesse papel de dependente emocionalmente. E pelo que a gente tá conversando aqui, pode parecer muito com amor, né? Tipo, tem aquelas pessoas que estão dependentes emocionalmente falando, num relacionamento abusivo, que falam, não, mas eu amo muito ele vai mudar e não sei o quê. Como que essas pessoas percebem que aquilo não é amor, é dependência? Amor é quando você tá no relacionamento porque você quer. Dependência é quando você tá no relacionamento porque você precisa. Cara... São duas coisas diferentes. Eu tô nesse relacionamento, quer identificar? Eu tô nesse relacionamento porque eu quero estar nesse relacionamento, ou eu tô nesse relacionamento porque eu preciso estar nesse relacionamento? Ou eu tô com essa pessoa porque ela preenche algum vazio dentro de mim que eu nem sei explicar. São duas coisas completamente diferentes, cara. E você pega muita gente em relacionamento aí dependente emocional. Ela não consegue se enxergar sozinha, ela não consegue se enxergar como um ser individual, como um ser único. E aí você pega, por exemplo, uma coisa que gera muito ciúmes. Conhece pessoa ciumenta? Conheço. Você é ciumento? Não sou. Não? Não sou. De boa? Conheço de boa. Eu sou de boa, mas já fui. A pessoa ciumenta é baixa autoestima. Pessoa ciumenta, o nível de autoestima dela é extremamente baixo. Porque a pessoa... Não tô falando do ciúme normal, aquele ciúme ok. Eu tô falando da pessoa que é ciumenta mesmo. Aquela pessoa possessiva, que chora, grita, se descabela. Quem chora, grita e se descabela, Matheus? Normalmente. É a criança. Você vê que a pessoa ciumenta é o comportamento da criança ferida, cara. Ela volta, né? É a criança ferida. É a criança que em algum momento ela foi abandonada ou se sentiu abandonada emocionalmente, não só fisicamente. E em algum momento ela sentiu falta de amor. Em algum momento ela sentiu falta de afeto, de carinho, ou de presença, ou de algo desse tipo. E aí ela projeta isso no relacionamento. Então ela chega num momento, aí por que ela se descabela? Porque ela não consegue se enxergar sozinha, aquilo dói. Aquilo dentro dela, cara, é como se fosse uma punhalada no coração. Ela sente realmente um negócio ali que ela não consegue controlar. E aí isso gera uma série de consequências, né? Dentro dos relacionamentos conjugais. Então, assim, a pessoa que ela tem ciúmes excessivo, tem que tratar. Tem que trabalhar nisso daí. Porque é um problema de baixa autoestima. É tratável, dá para melhorar muito. Uma vez eu atendi um cara e foi muito legal porque eu reencontrei ele agora 3 anos depois. Olha que legal. Ele foi meu cliente, né? A gente fez um processo terapêutico e ele me procurou por ciúmes. Ele tinha muito ciúme da esposa, um problema muito sério de ciúme, e isso estava afetando muito o casamento, no ponto de eles estarem morando já em casas separadas porque ela não aguentava mais. E aí, quando a gente foi trabalhar ali dentro do processo emocional com ele, veio situações de que ele foi abandonado na infância pelos pais. Ele foi criado pelos avós, entendeu? Então, ou seja, as pessoas que mais deveriam me amar, me abandonaram. As pessoas que eu mais deveria confiar, eu não posso confiar. E aí isso, 30 anos depois, ainda reverberava dentro dos relacionamentos. Cara, e eu fui no primeiro namoro lá, quando adolescente, eu era muito ciumento nesse sentido. Só que
Em algum momento ele percebi que isso era quando o relacionamento acabou e tal, e eu entrei nessa consciência de que, tipo, eu não tenho controle sobre o que o outro faz, não tenho posse sobre o outro, né? Mas então é curável, é tratável, pelo menos, esse ciúme possessivo de forma... Esse ciúme da pessoa que até quer agredir o outro, porque é possível tratar isso. A gente não mira nos ciúmes, nós vamos mirar na autoestima. Entendi. Nós vamos mirar na autoestima da pessoa. O que faz você ter esse nível de autoestima tão baixo ao ponto de você ficar se descabelando por algo que uma outra pessoa talvez nem fez? Você pega, né? Tem um meme, como o que aconteceu, como minha esposa vê, como minha mãe vê, o que realmente, né? Então, assim, ó, você pega o ciúme, a pessoa que ciumenta, o que ela faz? Ela projeta um cenário na cabeça dela que às vezes nem aconteceu, provavelmente não vai acontecer, e ela tá, cara, só que assim, ó, não aconteceu, entre aspas, vou abrir um parênteses aqui. Na cabeça da pessoa, na mente dela, aquilo aconteceu. Nossa. Porque pro teu cérebro não tem real ou imaginário. Pro nosso cérebro, é assim, ó, se você imagina fortemente uma situação, existe criação de sinapses neurais, existem marcas neurológicas sendo formadas com aquilo. Percebe? Então, a pessoa que ela passa por essa situação, na cabeça dela, aquilo realmente aconteceu. Por isso que ela reage muitas vezes de maneira exacerbada. Ela reage de uma maneira muito excessiva ao que deveria. Então, quando a gente cuida da pessoa, trabalha nesse sentido, a gente vai trabalhar o quê? Na identidade. A gente vai trabalhar na autoestima dela, no que está por trás. Quando a pessoa ela restaura a própria identidade, quando a pessoa ela se percebe que ela por si só é suficiente na vida dela, cara, aí é libertador. Porque ela consegue viver um relacionamento muito mais gostoso, muito mais saudável, muito mais prazeroso, entendeu? Sabe que agora eu vou puxar para o meu lado aqui para eu ter a minha sessão de terapia. Mas você está falando de autoestima, e eu percebo também que no último ano do meu casamento em si, eu estava com a autoestima muito baixa. A minha autoestima, né, caiu, não para eu ter ciúmes da minha ex-mulher, da minha ex-esposa, mas já do ponto assim de eu já não ligar mais pro eu, né? E aí teve um momento ali de ruptura onde eu percebi que aquilo já não estava me fazendo mais bem, né? Nem as coisas que eu estava aceitando não queria mais aceitar, né? Então eu estava com uma autoestima muito baixa, e aí chegou um momento que eu falei, cara, isso aqui eu não quero mais isso para mim, não tá dando certo. Foi um momento até então eu tava aceitando muita coisa, quando eu dei o stop também estava ruim para outra pessoa, e aí foi o stop geral, né? Então e aí que eu quero entrar nesse assunto da autoestima, depois o amor ali, então. Eu sinto que era o amor da minha vida, né? Você acha que o amor acaba quando as pessoas param de tentar? Porque eu simplesmente eu tava aceitando, tava tentando, não, é o amor da minha vida, é aquilo que eu vou levar, mas chega um momento que você é fraco, né? Você não aguenta mais. E aí, nesse momento, eu acho que não, mas foi um momento que eu deixei de amar? O amor acaba quando você para de tentar? O primeiro amor da tua vida tem que ser o amor próprio. Essa é a primeira coisa. Lembra que eu falei, não é se sacrificar pelos outros. Nesse ponto que você chegou, que foi o ponto de ruptura, foi onde o seu nível de consciência entendeu que você estava se sacrificando por algo que você já não via mais como necessário. Algo que você já olhava e falava, não valia mais a pena. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Então, o primeiro amor é o amor próprio. Se eu não me amar, eu não posso amar outra pessoa. Por que rompeu? Por que chegou num momento que para você foi assim, cara, na boa, não aguento mais, não quero mais? Porque foi onde, em algum momento ali, a tua mente trouxe esse nível de consciência de isso aqui excedeu. Esse ponto aqui, dessa linha em diante, eu não vou cruzar mais. Não vou mais me sacrificar para tentar salvar algo que a outra pessoa não está tão dedicada e empenhada em salvar também. Percebe? Então, aí volta de novo pro lance da autoestima. Você falou que a sua autoestima estava baixa, que a sua autoestima, você ficava ali se questionando, né, sobre algumas coisas dentro dessa relação. E aí é o nível de consciência. Você é um cara que tem um nível de consciência mais elevado, é um cara que
já estudou inteligência emocional, já fez cursos mais diversos tipos. E aí você percebe que ninguém tá livre disso. Você percebe que mesmo uma pessoa que ela já tenha buscado isso, eu falo, autodesenvolvimento nunca acaba. Desenvolvimento pessoal é a melhor coisa que você pode fazer para tua vida. Desenvolvimento pessoal é o melhor investimento que você pode fazer para tua vida. É contínuo, né? É contínuo, bicho. Sempre vai ter alguma coisa para melhorar na vida. Sempre vai ter alguma coisa para você consertar, cara, dentro de si. Entende? Isso é no relacionamento conjugal, isso é na tua vida profissional, isso é na tua vida financeira, em todas as áreas. Sempre vai ter alguma coisa para melhorar, sempre dá para ser melhor. Só que a questão é, eu estou buscando isso porque eu vejo um monte de casal reclamando, falando que, não dá, não tem jeito, mas o casal não busca. O casal não busca conversar, o casal não busca melhorar, o casal não busca fazer um curso, não vai sequer numa palestra. Você pega a palestra, cara, é gratuita. Eu faço a palestra de desenvolvimento comportamental e emocional gratuita. E tem gente que não vai. Por quê? Porque o nível de consciência da pessoa é baixo. As prioridades delas são outras. A pessoa prefere ficar ali 2 horas assistindo futebol, novela, Netflix, do que ela pegar e sentar para assistir uma palestra de 2 horas ali, que vai trazer um conteúdo enriquecedor para ajudar ela a sair daquele ponto que ela está vivendo ali que está sendo ruim. Então a pergunta é, todo mundo pode mudar? Pode. Todo mundo está disposto a mudar? Não. Nossa. E aí, você tocou num ponto de prioridade que acho que é difícil para mim. Vamos lá. No momento de ruptura ali, eu ouvi da outra pessoa que nosso relacionamento tá uma porcaria há um ano. Não é essa palavra que você pensou, não, né? Não. Você pensou outra palavra. Aí eu falei, mas se sua vida tá uma porcaria, ninguém é obrigado a estar com ninguém, né? Aí ela falou, não, minha vida está perfeita. Nosso relacionamento é uma porcaria. E aí, acho que aí foi a gota d'água pra mim. Porque como que pra uma pessoa que é casada, onde eu entendo que num casamento, sua principal pilar vai ser o relacionamento. Isso tá uma porcaria, mas se a sua vida consegue estar perfeita, uma coisa não é congruente com a outra. Então, você acha que existe pessoas que colocam outras prioridades na frente do relacionamento? E você acha que é possível resgatar mesmo assim ou não? Vamos lá, vamos por partes aqui. No seu caso, com certeza a vida dela não estava perfeita. Isso daí ela falou só para te afetar. Essa foi a parte dela ali do ego, do orgulho, que para te machucar, para te magoar, soltou um negócio desse, entendeu? Porque é impossível, nossa vida ela é sistêmica. Se o meu emocional não tá legal, isso vai afetar o meu conjugal. Se o meu conjugal não tá legal, isso vai afetar o meu... Enfim, todas as áreas da vida. Se o teu financeiro tá ruim, isso afeta emocional, sim ou não? Afeta, com certeza. Se o teu emocional tá detonado, afeta o teu profissional? Derruba. Então, o Tony Robbins, ele fala que a nossa vida ela é sistêmica. Nós somos presos em sistemas. Então, existem alguns pilares principais dentro da nossa vida e que se um desses pilares está em desequilíbrio, ele vai puxar o outro para baixo. Então, nesse caso dela, pelo que você está me falando, a minha interpretação é assim, eu sou durona. Entendeu? Eu sou durona e eu não quero mostrar a vulnerabilidade para você. Eu tô bem, eu tô plena. Só que não é. Você vê isso de monte, tá, Matheus? Você vê uma galera assim, que bota a capa, né? Aquela capa, aquela armadura, eu tô bem, eu tô não sei o quê, e, cara, por dentro tá tudo detonado. Beleza? Agora, de novo, a pessoa quer mudar? A pessoa tá disposta a mudar? Dá para mudar? Lógico que dá para mudar. Dá para eu ser feliz em todas as áreas da vida, menos no relacionamento conjugal? Dá, só que você não vai ser completamente feliz. Existe uma parte, porque relacionamentos, de um modo geral, é uma parte importante da vida. Você sabe o que acontece? Eu escuto as pessoas, eu tô bem sozinho, eu tô feliz do jeito que eu tô. Cara, isso é uma baita de uma desculpinha que ela criou para si mesma. Isso é um mecanismo de defesa dela. A verdade é que ela já se ferrou pra caramba em relacionamento conjugal. Ela já sofreu tanto em relacionamento que, cara, é melhor eu ficar sozinho o resto da vida do que eu ficar me machucando. E aí você vê as pessoas, muitas vezes, elas não se dão a oportunidade de se abrir para um novo relacionamento. Por quê? É muita dor acumulada, cara. É muita dor ali, muita coisa guardada, muito ressentimento, muita mágoa.
Ela sofreu, ela viveu um relacionamento tóxico, abusivo. E aí eu crio uma historinha pra mim mesmo. E pior, eu começo a acreditar nessa historinha. De que eu tô sozinho, eu tô bem, eu tô feliz. Só que, na verdade, o que ela queria era um relacionamento de amor, de carinho, era ter uma pessoa parceira, é ter uma pessoa que entendesse ela, uma pessoa que se colocasse no lugar dela, que compreendesse. Saca? É isso que as pessoas realmente querem. Ninguém nasceu pra viver sozinho, cara. Isso, biologicamente falando como espécie, o ser humano não se perpetuou na natureza vivendo sozinho. O ser humano se perpetuou na natureza porque ele aprendeu a viver em grupos, em sociedade. Percebe? Só que aí é aquele negócio, é mecanismo de defesa. Nossa, pesado, hein? Pesado. Ô Caio, eu lembro de falarem muito das linguagens do amor, né? Existem as linguagens do amor. Eu confesso que eu entendo pouco, eu sei que existe um que é do tato, o outro que é da ação. É importante isso para um relacionamento saudável? Muito, muito. Cada pessoa tem a sua própria linguagem de amor. Isso é um conceito que foi criado de linguagem de amor, que na verdade nada mais é a percepção de amor que a pessoa tem. Então, algumas pessoas, elas têm a percepção que são amadas diferente das outras. Então, por exemplo, algumas pessoas, elas têm a percepção de que são amadas quando elas são validadas, elogiadas. A minha esposa é essa pessoa. A Débora, ela precisa constantemente ser validada, elogiada, enaltecida. Por quê? É a linguagem principal de amor dela. Não é que todo mundo tem só uma linguagem, mas é a linguagem principal de amor dela. A minha filha Maria Clara, a principal linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Ou seja, a Maria, ela se sente amada quando a gente está junto com ela, quando a gente consegue dedicar tempo suficiente para ela. Algumas pessoas, a linguagem de amor é presente. Quando ela ganha um presente de alguém, ela sente que ela está sendo amada. Agora, qual que é o problema de tudo isso, Matheus? É que na maioria das vezes, nós comunicamos para o outro não a linguagem de amor dele, mas a nossa linguagem principal. Então, por exemplo, a minha linguagem principal é servir. Eu sou um cara que eu gosto de servir as pessoas. Na minha casa, eu gosto muitas vezes de servir as meninas. Só que a Débora era palavras de afirmação. Então, é como se nós falássemos 2 idiomas diferentes. Então, eu entregava para ela uma maneira de amar, só que ela tinha a percepção de que não era amada o suficiente. Quando eu fui estudar comportamento humano, quando eu fui entender sobre isso, aí eu passei a me adaptar. Eu deixei de servir? Não. Eu sou o cara que eu gosto de levar café na cama, eu sou o cara que eu gosto de fazer pelas pessoas. Não me sacrifico pelas pessoas, mas gosto de fazer pelas pessoas. Entende? E isso me faz bem. Isso é uma maneira que eu enxergo que eu estou comunicando amor para as pessoas. Só que se a outra pessoa que está do lado oposto, ela tem uma linguagem completamente diferente, ela não vai enxergar dessa maneira. E aí é onde você vê muito conflito em relacionamento, que a pessoa vira para o outro e fala, você não me ama mais. Você não faz tal coisa. Então, escuta a outra pessoa, sabe? Pergunta para ela, tá? Uma pergunta muito legal, você que está nos assistindo aí, pergunta para a pessoa que você está se relacionando ou para os seus filhos, pergunta para ela assim, como você sabe que eu te amo? Faça essa pergunta para ela. Como você sabe que eu te amo? Porque a pessoa vai perguntar, eu acho que você me ama porque você faz tal coisa. Ela já vai te dar uma pista, algum indicativo de qual que é a linguagem principal de amor dela. Então é por isso que, às vezes, você conhece casais assim, casais de amigos, por exemplo, que a esposa reclama que o marido não ama ela e o cara fala, pô, mas eu faço tudo por ela, como que eu não amo? Não estão se conversando. Exatamente isso. As linguagens são diferentes. Se você colocar uma pessoa que fala japonês para conversar com uma pessoa que fala inglês, elas vão conversar? Talvez por sinais, talvez ali uma coisa. Mas não vai ser uma comunicação plena. É a mesma coisa. Então você pega pessoas com linguagens diferentes tentando se comunicar dentro de uma relação. Como corrigir isso, Caio? Autoconhecimento. Vai estudar comportamento humano, vai estudar autoconhecimento, vai assistir palestras sobre o assunto, vai trabalhar inteligência emocional, participa do Ímpetus. Quem tiver a possibilidade aí, participa do Ímpetus. São 2 dias de imersão, de muita transformação, que gera muita mudança ali. A gente trabalha 360 graus na vida da pessoa. Então, eu falo aquilo que eu verdadeiramente acredito. Eu mudei a minha vida e o meu casamento através do desenvolvimento pessoal. Então, eu acredito de verdade que
Esse é o melhor caminho para qualquer pessoa que queira se conhecer melhor e poder estar dando passos à frente, né, na tua vida. Certo? E aí, Matheus, valeu a pena esse papo? Nossa, mas tem papo para mais de 1 hora ainda. Tem A gente ficaria aqui fácil muito mais tempo, né? muito, muito mais tempo. É um assunto que, pô, relacionamento é base, é como você falou, né, da humanidade. Não tem como. A gente tem muita coisa a aprender. A gente sabe que a gente falha, né? No nosso caso, no meu caso, por exemplo, eu sei que eu falho, sei que outra pessoa falhou, e aí como trabalhar isso é sempre... Para finalizar, cara, não é ser perfeito. É reconhecer que é imperfeito, é reconhecer que tem falhas, mas estar disposto a melhorar. A estar disposto a ter humildade suficiente para melhorar e buscar ajuda quando for necessário. Se você ainda não resolveu o problema sozinho, é porque você não sabe resolver. Se eu soubesse, já teria resolvido, sim ou não? Com Então, certeza. vai buscar ajuda. Vai buscar fazer uma terapia, vai buscar participar de uma imersão, vai buscar fazer alguma coisa que te ajude a... Só não aceite ficar vivendo dessa maneira. Se não tá legal, você sente que não tá feliz, não aceite. Isso não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Nossa, forte. E eu espero que vocês tenham gostado aí de mais esse episódio aí do nosso Impecast. Nos vemos aí no próximo episódio. Tchau, tchau.